Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós, São José, rogai por nós. nossos santos anjos da guarda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos hoje a oitava de Santo Estevão. O dia dele foi dia 26 de dezembro e a festa dura 8 dias, eclipsada levemente pelo Natal, mas hoje a igreja celebra mais uma vez sua data e conclui os 8 dias da festa do protomártir. Santo Estevão, ele foi um dos diáconos escolhidos pelos apóstolos aí nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos estavam com muitos afazeres com a cuidado das almas. Então eles instituíram os diáconos e foram escolhidos 7. E dentre eles está Santo Estevão, que foi o primeiro mártir que nós temos no Novo Testamento. É verdade, São João Batista, ele é mártir, mas ele pertence ao Antigo Testamento, ele é a ponte. E do Novo Testamento, o primeiro mártir é Santo Estevão. Nosso Senhor, literalmente, propriamente, não é mártir, mesmo que ele tenha morrido pelas verdades que ele ensinou, mas não é normal, não é comum chamá-lo de mártir. Pois então, porque o mártir dá testemunho da fé, porque nosso Senhor é Deus. Isso parece assustador, mas não é assustador, porque se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse fé, ele não seria Deus. Quem vê no céu, por exemplo, sem apostatar, mas nós vamos perder a fé. E não vai ser uma apostasia. Por quê? Porque quando se vê a Deus, se perde a fé. Não por perder a fé porque deixamos de acreditar. Pelo contrário, nós vamos ver as verdades que nós acreditamos e aí então nós vamos ter esperança, tampouco, porque já conseguimos, aí fica só a caridade, como explica São Paulo. Agora, nosso Senhor, por ser Deus, ele não tem fé, porque ele é as verdades. Então, não se escandalize com isso, por isso ele não é mártir também. Então, tenham cuidado com o que chamam o mártir do Calvário. Isso acaba eclipsando um pouquinho a divindade do nosso Senhor e é perigoso. Mas Santo Estevão morre apedrejado pelos judeus e este apedrejamento foi depois de fazer o que tinham feito aí os judeus, segundo seu costume. Eles pegaram as vestes do diácono e colocaram aos pés daquele que depois será chamado Paulo. Ainda São Paulo era Saulo e era o inimigo furioso do catolicismo. E aí era uma das grandes perseguições que ele mesmo moveu para combater a seita dos nazarenos, como eram chamados os católicos, nós naquele então. Como morre Santo Estevão? Ele ensina a verdade, como ele aprendeu dos apóstolos, e quando ele é interrogado pela sinagoga, ele responde com muita autoridade e muita convicção. Ele não estava com medo dos judeus. Ele estava ali e respondeu o que ele tinha que responder, mas cheio do Espírito Santo, porque era um homem santo, cheio das verdades eternas, e estava pronto para dar a vida por essas verdades. Então ele chega a esse tribunal dos judeus cheio da convicção que ele não tem nada a perder ali. Os judeus o condenam à morte, apedrejamento, e Santo Estevão vai morrer pedindo a Deus que perdoe aqueles que estão fazendo aquilo porque não sabem o que eles estão fazendo. E, em realidade, eles sabiam muito bem o que faziam, mas aqui vamos considerar um pouco e brevemente, estas pequenas disposições de Santo Estevão, que são pequenas, não são imensas e profundas, porque são ensinamentos próprios que nós católicos nos esquecemos. Primeiro, ele morre pela fé.
Hoje em dia que se fala tanto da fé, da fé, da fé, da fé, e se fala pouco, muito menos se vive, se fala demais, se vive pouco. E diante de coisas muito pequenas, nós apostatamos, hein? É uma apostasia. Existe a apostasia absoluta, total, que é deixar a fé, mas negar a Deus em pequenas coisas são pequenas apostasias que nos acompanham. E uma das grandes e mais sinistras apostasias, leves e sutis, a chegar ao grotesco, é o respeito humano. Nós católicos temos uma vergonha assustadora de sermos católicos, porque o mundo nos chama de fanáticos. E entre nós, agora nos chamam a seita no Padre Neves, não? Mas não, o que eu ensino, eu não tenho esta presunção e nem mesmo com a ajuda do demônio conseguiria fundar uma seita assim que, graças a Deus, só ensino o que eu recebi. Mas nós temos vergonha do nosso catolicismo. Eu não digo porque o espírito que combate a vergonha ao catolicismo é o espírito da ostentação que é falsa. Não é pendurar um imenso rosário no nosso pescoço que vamos professar a fé. Mas às vezes nós temos vergonha não só dos sinais externos da nossa religião, como o nosso pequeno escapulário, que está a 7 chaves posto no pescoço, mas de quando diante de uma coisa que vai contra nosso Deus, nós não só nos silenciamos, mas nós consentimos naquilo que o próximo diz, porque nós temos vergonha de ser os chatos, as beatas, os beatos e os fanáticos que vão à missa do Padre Neves. Isso é um constrangimento imenso. Por quê? Porque nós estamos cansados e constrangidos ao mesmo tempo de saber que isso daí é condenado por Deus. Mesmo que todo mundo diga o contrário, mas se o bom Deus falou que isso daí é absurdo, vai ser absurdo, mesmo que todos digam o contrário. E nós temos esse constrangimento de viver na verdade. Por isso, queridas almas, nós vivemos tempos de apostasia silenciosa e apostasia muito séria. Porque não é assim queimar um incenso a Júpiter ou cuspir um crucifixo e viver. Não é isso. Por isso é o mais grotesco. Mas só que esses pequenos ou grandes respeitos humanos que fazem dizer não a Deus e colocar Deus num lugar muito oculto, e não é o primeiro lugar das nossas vidas, fará que um dia, quando chegarem com o crucifixo, nós vamos cuspir nele. Porque já estamos acostumados a dizer, realmente a igreja é muito exigente, talvez são coisas medievais, como a igreja romana e perpetua essas coisas, talvez é exagero do padre, isso pode acontecer, e é assim que as coisas não são bem assim, porque Deus é muito amável, não, Ele é muito misericordioso, Ele entende todo mundo, e enfim, todos vamos para o céu. O inferno o padre inventou para assustá-los, aterrorizá-los, e aterrorizar-me também, não, uma loucura. E assim vamos vivendo uma religião tão light e um Deus tão sem sal, que vamos fazendo com que nós, na prática, não estamos submissos a Deus Nosso Senhor. Santo Estevão, ele sabia muito bem quem era Nosso Senhor, ele não conheceu, mas quando ele está sendo apedrejado, ele vê Nosso Senhor Jesus Cristo que lhe aparece, ele faz esse favor, porque a aparição de Nosso Senhor para Santo Estevão já é um prêmio antes dele morrer. Nosso Senhor é muito fiel, Ele é fidelíssimo, e aqueles que dão a vida por Nosso Senhor não vão só vê-lo no céu, mas Nosso Senhor até antecipa aquele céu aparecendo e falando, vamos lá, Estevão, eu morri, o Senhor vai morrer e eu serei seu prêmio. Aquela breve visão de Nosso Senhor a Santo Estevão já é um prêmio. Por quê? Porque aquele Jesus que ele está vendo é o mesmo Jesus que ele acreditou sem ter visto e que ele obedeceu até a morte. Até a morte, não é brincadeira, ser apedrejado não é uma morte muito agradável, hein? Pedras tras pedras, com insultos, que os judeus têm esta prática de matar espraguejando, e assim foram insultando e blasfemando contra Nosso Senhor, e Santo Estevão foi ouvindo aquelas blasfêmias horrendas, e aquelas pedras cruéis, até que ele, quando sua alma era para partir, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, e suspirou e morreu. Mas para chegar neste nível, queridos fiéis,
Talvez Deus não peça isso de nós ainda, mas nós temos que acreditar de verdade, e não é a fé do fulano, não é a prudência de um bispo, não, é a fé da Santa Igreja Católica. É isso que nós devemos seguir. Os senhores não me seguem e nem devem, e se um dia virar uma seita, sejam primeiro a me apedrejar, pelo amor de Deus. Só quero transmitir o catolicismo que eu recebi, e aqui esse é o catolicismo. Nós temos que morrer por Nosso Senhor. E é nas grandes coisas que nós vemos as nossas pequenas fragilidades. Porque se diante de uma grave apostasia, se chegasse agora e nos mandasse cuspir no crucifixo, quem não cuspiria? E diria, mas Senhor, e depois íamos todos ao confessionário, se restasse algum padre, e vamos pedir perdão, porque é muito fácil ser perdoado por Deus. Mas não é muito fácil se corrigir das mazelas que ofendemos a Deus Nosso Senhor. E por que Santo Estevão estava pronto a morrer por Deus? Porque ele viveu por Deus. É muito simples. Quem vive para Nosso Senhor está pronto para morrer por Nosso Senhor. Não existe outra receita, não existe outro conselho. É isso daí. Os senhores vão falar hoje, nós temos uma grave situação com esse vírus maligno, e aí vem uma vacina que, se for feita de fetos humanos, nós não podemos tomar. Então vem a grave preocupação, padre, eu vou perder meu emprego. Pois é, bem-vindo ao Calvário. Padre, eu vou perder minha escola. Bem-vindo. Olha, antes ser sábio com a sabedoria de Deus do que ser inteligente com a jumentice deste mundo, hein? Que comem pasto e vivem de lama. E sabem tudo e não sabem nada. Chegou um momento, se não for agora, será amanhã, em que nós vamos ter que ser perseguidos. A nossa igreja sempre foi, e entre muitas perseguições e leves e sutis perseguições, a igreja vai avançando, desde o primeiro século até o 21 em que nós chegamos. E os católicos sempre foram postos à prova. E tem um momento que toca a nossa vida. Talvez se avizinha, a nossa vida está em jogo. Mas trair a Deus é algo inconcebível. Ah, eu tenho filhos por criar. Quem cria filhos é Deus. Ah, eu tenho a minha mãe para cuidar. Sim, quem cuida dos nossos ancianos é Deus. E todos nós vamos morrer e pode cair alguma coisa, sei lá, um raio, fulminar todos e vão ficar desamparados. E se pelos incidentes da vida ficam desamparados, e por que não pode ficar, entre muitas aspas, daqui até as cordilheiras, desamparados por termos dado a vida pelo autor da vida? Deus nunca tira nada sem dar muito mais do que aquilo que Ele está tirando. E nós, por que nós não enxergamos isso? Porque nós somos demasiado humanos. E o nosso ato de fé é muito humano e não serve. Tem que ser um ato de fé com a modalidade divina, porque essa é a virtude da fé. E se nós ficamos desesperados por causa de, não sei, não vai ter comida, não vai ter escola, não vai ter emprego, vai faltar a luz, a gente vai morrer de sede, pelo amor de Deus, é um céu que nos espera, e tudo isso não é nada. Não é nada isso para conquistar um Deus que não tem ocaso, que não tem medida, que não tem miséria, que assume a bondade e é o único capaz de encher os nossos corações da alegria que todos nós buscamos. E por que nós não somos capazes disso? Porque a nossa fé está cheia deste ranço maligno que é o espírito humano, que mede, que parte, que divide e fica para Deus, sabe o que? Uma migalha. Uma migalha. E diante dessa migalha nós encontramos o que? Um grande tropeço. Porque nós somos tão inteligentes que somos capazes de tropeçar na migalha que deixamos para Deus, e agora as montanhas que nós damos para o mundo, para o demônio, para a carne, para qualquer outra coisa que não é Deus, nós vamos, e sem nos cansar, como grandes desbravadores. E por que falta? Ao princípio, aquele Deus que nós cremos, nós não vivemos para Ele. Este é o grande problema que nós estamos enfrentando na nossa vida pessoal, na nossa vida em comunidade, em comum e na toda a sociedade. E esta é a crise da igreja. Chegou um momento em que os eclesiásticos achavam que estavam dando muito para Deus e não estavam dando atenção para o mundo. Se eles ouvissem aquele, se nós ouvíssemos aquele que disse, olha, o mundo vos odeia, mas antes me odiou a mim. E olha o que o mundo faz com o Nosso Senhor. Se odiou a mim, o que farão com vocês? Nosso Senhor já disse isso. Mas só que o homem estava cansado de dar muito tempo para Deus. Então o que veio? Um Concílio Vaticano II.
que uma missa é muito rápida, que uma liturgia das horas, o que eles rezam no mês, a gente reza numa semana e ainda falta coisas. Em que as pessoas hoje têm tudo humanizado, o padre é um assistente de povo, é ministro por toda parte, não se fala do céu, da eternidade, porque tudo é humano, porque veio aquele espírito maligno do homem e do demônio que falou, estamos dando muito para Deus. Estamos dando muito para Deus e o mundo, olha só, nos trata como medievais, como retrógrados, queimadores de bruxa, como fanáticos, como adoradores de mitologia. Olha os seus santos, aí podaram a vida dos santos, todo o fato extraordinário. Como o mundo não crê, então não existe. Estas são as conclusões. E aí, se nós queremos uma igreja humana, aí é o que se encontra em qualquer paróquia. E nós sabemos para onde leva isso. Uma vida frívola, o pecado solto e com muita sorte, alguma coisa de Deus quando aparece um padre muito piedoso, que é um raio, um milagre, que vai lá e socorre com pequenos curativos às almas, mas não tem o que dar porque ele não tem. Ninguém dá o que não tem. Essa é a vida no modernismo. Agora, nós que aqui estamos, não nos queremos ser melhores, hein? Porque a quem Deus mais dá, mais Ele cobrará. Então não é para dizer eu não sou como aquele modernista. Não, não é isso. Lá tem gente muito melhor do que nós, pelo incrível que pareça. Mas a graça da tradição católica é a graça de quê? De viver por uma igreja que é divina e que os seus filhos não podem ser mazelas humanas e miseráveis. Não podemos ser, hein? Porque não é só ser filhos da Igreja Católica, nós devemos ser bons filhos da Santa Igreja. Não basta ser filhos, porque no inferno tem um monte de filhos da Santa Igreja. São os maus filhos. E se nós não queremos ir para lá, nós temos que viver esta fé, como ela sempre foi vivida. E como foi no princípio? Santo Estevão. Poderiam falar, padre, mas o senhor está sendo injusto, porque o senhor não sabe como é cruel a nossa vida de pai, de mãe, os meninos na escola pública, bom, é a mesma coisa que colocar na profundeza do inferno. Pois é assim, o padre sabe o que é isso. Eu os atendo. E nós vemos que cada vez é mais cruel a situação, cada vez mais horrível, mas sabe por que fica pior? Porque o nosso fervor, quando fica gélido, as chamas e o fervor do demônio ficam ardentíssimas. E como podemos arrefecer o mal? Tendo o amor de Deus e vivendo a nossa fé. Foi assim. Tudo começou com 12 pescadores, cobradores de impostos, que não eram os mais inteligentes, hein? São Pedro com a sua cabeça dura e com todas as suas dificuldades, mas desde que está cheio do Espírito de Deus, vive a fé do Deus verdadeiro, eles conquistaram o mundo inteiro. São 12. E por que nós aqui temos esta verdade? Porque não foram 12 que conquistaram o mundo, foram a virtude de Deus, que pode servir até de uma pedra para santificar o mundo. Mas nós não conseguimos enxergar estas coisas. Aí vemos o número, o modernismo é muito maior, o espiritismo é muito maior, e todas as mazelas são muito em número. Mas uma alma santa, e isso serve também para me incriminar, mas uma alma santa vale mais do que uma nação inteira de pecadores. Então, se nós queremos realmente fazer bem para a nossa alma, nós devemos buscar a santidade. E um dos elementos essenciais é tirar este rastro, como uma lesma que deixa aquele rastro asqueroso. Tudo que nós fazemos, nós deixamos aquele rastro de humano e de mais vil. Nosso ato de fé tem que ser um ato de fé divino. E a nossa fé, por ser divina, ela é onipotente. Aí nós não desculpamos nossos pecados, nós não desculpamos porque o governo não é católico, nós não temos desculpas, porque outrora era um imperador que era muito mais cruel do que a pior das tiranias comunistas, e que era um número ínfimo, bastava matar 12 e acabava com a religião, mas ao saber que esta religião é divina, não tem ninguém que possa contra ela, da mesma forma que ninguém pode contra Deus. É isso que Santo Estevão nos exorta com a sua vida. E tampouco morreu pensando que ele era o último dos diáconos fiéis a Deus, porque entre os diáconos foram sair os primeiros hereges, como entre os 7 tem Nicolau. Ele podia ter fugido e falar, não, essas almas precisam de mim. Não, porque ele sabe, se Deus o colocou para morrer, se o colocou para morrer, para ele ser sacrificado, é sacrificado que ele vai fazer bem. E se ele andasse de montanhas, de esconderijos, de lugares em lugares, talvez ele nem teria morrido fiel a Deus, nosso Senhor. Então, diante desta fé divina, nós não entramos nos segredos do Altíssimo, porque Deus sabe, queridos fiéis, isso é evidente, mas tenho que explicar, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que Ele
o que ele manda. E ele sabe a quem ele escolhe. Então não é falar, eu sou miserável. Isso não é uma novidade, todos somos miseráveis. Mas só que diante do bom Deus, que escolheu as almas, escolhe as suas ovelhas, ele só pede de nós o que? A fidelidade, mas com essa fé divina. Temos que assentir com esta modalidade divina e não colocar justificações, filtrar, porque aí acabamos sendo, em definitiva, apóstatas. Outro aspecto da vida desse glorioso mártir que interceda por nós é o fato que faz reluzir tudo o que agora tenho dito até o presente, que a sua fé não é só uma fé, um ato de fé sem obras. A perfeição da obra de Santo Estevão está no perdoar os seus inimigos. Nós sabemos que todos nós já sofremos injúrias, merecidas ou imerecidas, justas ou injustas. Não vamos entrar no merecimento da coisa, mas nós sabemos que isso é horrível. E é muito difícil, tanto perdoar as dívidas e ofensas, ninguém perdoa. É uma coisa muito cruel. Agora, morrer por estar ensinando a verdade, por estar seguindo o autor da vida, por ser o grande e fiel seguidor de Deus, aos olhos de quem morre, poderia parecer uma grande justiça. Poderia. Mas só que Santo Estevão não olha Santo Estevão não olha porém. Ele olha o que a malícia e a maldade daqueles que estão naquela situação de não enxergar a verdade. Por isso ele morre perdoando. Porque ele não perdoa somente a ofensa feita à sua pessoa, que é grave porque ele é homem de Deus, mas morre porque vê que aquelas pedradas eles estão dando naqueles que eles crucificaram, porque eles ouvem pela boca de Estevão as verdades daqueles que há poucos anos atrás eles tinham crucificado. Então por isso Santo Estevão perdoa. No nosso caso é diferente, porque verdadeiramente sofremos injúrias, merecidas ou imerecidas, mas nós, por sermos demasiado humanos, esse é um problema. Nós entramos aquelas feridas que foram causadas injustamente, que são realmente profundas, mas só que se nós temos este ato de fé com a modalidade divina, nós conseguimos abstrair um pouco, porque nós não deixamos de ser ser humano, hein? A nossa fé não tira o fato de sermos ser humano, mas nós conseguimos com uma virtude, não nossa, mas de Deus, aplicar um perdão sincero. O coração vai ficar sangrando, as palavras não vão sair dos nossos ouvidos injuriosas, não vão sair. Deus não tem um delete para a memória do homem, não tem. Mas só que aquelas palavras ditas por Deus, tendo presente as desgraças e misérias do próximo, nós conseguimos dar um perdão. Mas por quê? Porque é uma força divina. Porque aquele que a mesma bondade morreu crucificado e disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Santo Estevão, que morre apedrejado por qual bem que ele fez, seguir nosso Senhor, e esse é o seu maior crime. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Fará com que os que tenham esta fé, com essa modalidade divina, consigam perdoar os seus inimigos com sinceridade. Repito, não tem como esquecer, não tem, mas tem como dizer perdão, primeiro, quando nós causamos ofensas aos outros, pedir, e esse arrependimento ser por causa de Deus, e quando nós recebemos injúrias alheias, tem como nós darmos o perdão com essa sinceridade, olhando o crucifixo e olhando Santo Estevão, que morreu, ambos morreram injustamente, por mãos daqueles que eles cuidaram e que vão agradecer da pior forma, que é matando os seus benfeitores. Então, queridos fiéis, nós temos, pela falta de fé realmente divina e pela prática da fé, vamos ficar só nesse aspecto para não me estender mais, na falta de perdão, grandes males para a Santa Igreja. Entre eclesiásticos, quantas coisas horríveis, por falta de saber perdoar e por falta de saber, às vezes, explicar, ouvir, entender o outro, e entre leigos também, centros de missas, quantas desgraças. O diabo nos visita sempre com a discórdia. E nós, assim, como bons discípulos da discórdia, quantas vezes mantemos e ajudamos, porque não sabemos cortar o mal pela raiz. E entre as famílias, a mesma coisa, quanta discórdia, quanto rancor, quanta falta de perdão para dar e para receber. Mas por quê? Porque tem um problema. Nós não sabemos vislumbrar bem aquele que nós seguimos, que morreu perdoando.
Por isso, o católico tem um defeito sério a ser corrigido, senão periga a nossa salvação, de imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, e é perdoando. E no nosso perdão nós temos a nossa maior vingança. Maior vingança é perdoar os nossos inimigos e entregá-los nas mãos de Deus, porque Deus sabe cuidar de todos e também sabe cuidar dos inimigos, como eles merecem, sendo dando muitas graças para eles, porque eles foram flagelos para que merecemos por nossos pecados, e premiá-los, ou seja, para realmente corrigi-los e castigá-los e secar a divina justiça, porque fizeram uma injustiça com a alma X ou Y. Então, vivamos a nossa fé. Não é só rezar. Rezar é um ato desta fé. Não é só ficar perdoando, tampouco, mas é fazer tudo que nosso Senhor nos ensinou e que os santos imitaram e viraram santos fazendo isso ou aquilo, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre mortificando esta modalidade humana que entorpece toda a obra de Deus, nosso Senhor. E então, para isso, nós devemos olhar para o alto, para esses exemplos que reluzem como estrelas no firmamento, e nós temos aqui hoje Santo Estevão. Então, façamos a lista dos nossos inimigos, vamos pedir perdão àqueles que nós sabemos que injuriamos, porque não é só ir ao confessionário, nós temos que reparar, hein? Pedir perdão, talvez será o dia da ligação para aquele inimigo de 15 anos atrás. Talvez é o dia de falar, pedir perdão para os que estão dentro de casa, que fizeram tal qual coisa, ou nós fizemos para ele, é dia de perdoar, e aí vamos honrar Santo Estevão, não só com a nossa vela, não só com a nossa prece, com a nossa missa, mas também imitando em algo que ele fez, e o fez tão perfeito, tão semelhante ao nosso Senhor, que não foi só morrendo pela verdade, mas foi perdoando os inimigos da verdade, que isso daí só quem está movido pelo Espírito de Deus é capaz de fazer. Então, se nós estamos movidos pelo Espírito de Deus, pelo santo batismo, por estarmos confessados com a graça de Deus em nossas almas, então nós temos que fazer a mesma coisa, porque o Espírito de Deus é tradicional. Assim como ele fez amar e perdoar os inimigos no princípio, ele sempre fará aquelas almas que são movidas por ele amar e perdoar os seus inimigos até a consumação dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.